aí, pessoal, tranquilo? Olha só, aula de espelhos esféricos, tá? Dentro de óptica geométrica, agora nós vamos falar de espelhos esféricos. E aí eu desenhei o perfil de dois espelhos, né? Dos dois espelhos esféricos que nós utilizamos, o espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo, tudo bem? O espelho esférico côncavo é aquele em que a luz vai incidir numa parte côncava, né? Numa parte que tem uma concavidade. E o espelho convexo, a luz vai incidir numa parte convexa, né? Numa parte que não tem concavidade, tudo bem? Para diferenciar qual é a parte refletora e qual é a parte que não reflete a luz, a gente coloca esses tracinhos aqui, ó. Esses tracinhos servem para dizer, ó, aqui não é a parte que reflete a luz. A parte que reflete a luz é do outro lado, tudo bem? Então esse aqui é o espelho côncavo, a luz batendo na parte concavidade, que tem uma concavidade, e esse aqui é o espelho convexo, a luz batendo na parte que não tem a concavidade, tudo bem? E aí esses raios de luz que estão desenhados são os principais raios que vocês vão utilizar para a construção das imagens. Eles são chamados de raios notáveis. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro vamos conhecer a estrutura do espelho, quais são os principais pontos do espelho, né? A sua característica, né? Então olha só, eu tenho aqui no espelho, né, o perfil do espelho côncavo, uma linha que corta esse espelho no meio, tá? Uma linha imaginária que corta esse espelho no meio, é o chamado eixo principal, tudo bem? E dentro desse eixo principal a gente vai encontrar três pontos, o vértice, que é onde esse eixo principal cruza com o perfil do espelho, cruza com o espelho. Nós vamos ter o centro de curvatura, né? E o espelho é esférico, então esse centro de curvatura é o centro dessa esfera da qual foi produzido o espelho. É exatamente o centro de curvatura daquela esfera, é o centro da esfera, tudo bem? E na metade dessa distância, né? Na metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice, a gente tem a localização do foco do espelho. Legal? Então, essa é uma informação que pode ser útil. Vamos colocar aqui, ó. Que o foco, vou colocar aqui de catinho, que o foco, ele é a metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice, tá? Tá aqui, ó. O foco é metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Isso vai valer tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Então, basta que a gente decore, ou que a gente guarde, que a gente treine alguns raios de luz para que a gente possa usar na construção das imagens. Então, olha só. Todo raio de luz que vier paralelo ao eixo principal, tá vendo o eixo principal aqui? Esse raio azul ele está paralelo ao eixo principal. Ele vai bater nesse ponto do espelho e vai refletir na direção do foco. Vamos usar a palavra na direção do foco, ou ao invés de dizer que o raio de luz vai refletir passando pelo foco. Não é legal falar passando pelo foco. Vamos falar assim, ó. O raio de luz vem paralelo e reflete na direção do foco. Tudo bem? O outro raio de luz, que seria mais ou menos como se fosse o oposto desse. É um raio de luz que vem na direção do foco, acertou o espelho, volta paralela ao tal do eixo principal. Vamos ver como é que ficam esses dois raios de luz no espelho convexo. Deste lado aqui, ó. Então, ó, o raio de luz veio paralelo e tem que ser refletido. Ok? O raio de luz não adentra o espelho, ele não passa para o outro lado do espelho, ele é refletido. Então, ó, veio paralelo, vai para onde? Reflete na direção do foco. Você vai alinhar a sua régua com o foco. Então ele bate, espirra lá para cima, mas alinhado, né, com o foco, na direção do foco. Vamos ver esse outro aqui, ó. Aquele que vem na direção do foco e volta paralelo. Aqui, ó. Veio na direção do foco, tudo bem? Não vai chegar até o foco, porque a hora que bater no espelho reflete. Então vem na direção do foco, volta paralelo. Tudo bem? Mais dois raios, olha só. Esse é bem facinho. É aquele que vem na direção do centro de curvatura, acerta o espelho e volta pelo mesmo caminho. Vai e volta pelo mesmo caminho. Tudo bem? Depois a gente pode ver com calma isso. Isso aqui é uma incidência normal. O raio de luz está incidindo na normal do espelho. É como se eu pegasse o espelho plano e jogasse o raio de luz bem na perpendicular aqui, ó. Se eu pegar um raio de luz e jogar na perpendicular do espelho, ele bate e volta pelo mesmo caminho. Isso é como se fosse a perpendicular do espelho esférico. Depois eu dou uma palhinha sobre isso, tudo bem? Então o verde passa aqui pelo centro de curvatura, volta pelo mesmo caminho. O rosa, o raio de luz rosa, ele bate no vértice, forma um certo ângulo aqui, ó, com o eixo principal e reflete com o mesmo ângulo, tudo bem? Vem com o ângulo e volta com o mesmo. Ah, mas e se eu não tiver um transferidor?
no dia que eu estiver resolvendo uma questão dessa, se eu não tiver isso em mãos, o que eu posso fazer como alternativa? Você pode fazer o seguinte, ó. Você tem o plano do espelho, você traça uma reta paralela a esse plano do espelho, assim, ó. Ok? Traça uma paralela. Mede essa distância aqui, ó, do raio incidente até o eixo principal. Mediu essa distância, joga a mesma distância para baixo aqui, ó. Tá? Essa distância igual essa distância. Aí eu tenho um triângulo, né? Dois triângulos idênticos, né? Então esse tamanho é igual ao de baixo, portanto esse triângulo é igual ao outro. Tudo bem? Na ausência de um transferidor, isso quebra um galhão, tá? Bom, como é que ficam no espelho convexo esses dois raios de luz? Mesma coisa, ó. O verde era o que vinha na direção do centro de curvatura, mas lembra que não pode chegar até lá. Bate e volta. Então, ó, vem na direção do centro de curvatura. Para provar que estava chegando lá, você faz um tracejadinho. Chegou no espelho, bateu, voltou. E o do vértice é a mesma coisa. Vem no vértice, bate e reflete com o mesmo ângulo. E aí faz aquele negócio, né? Mede uma distância aqui, joga a mesma distância para baixo. Morreu o assunto, tudo bem? Então treine esses raios de luz. É preciso que você tenha eles de cor e salteado, tá certo? Você tem que bater o raio de luz numa certa posição, você tem que saber para onde ele será refletido. Não pode vacilar nesse assunto, porque também é um assunto bem tranquilo, tá certo? E aí a gente agora encerra essa aula e recomeça com formação de imagem nesses espelhos, tudo bem? Agora nós vamos ver como formar a imagem em espelhos esféricos. Legal? Até daqui a pouco. Fechou.